Olá, turma 64. Neste seminário, iremos falar sobre drogas que atuam no sistema digestório. Os componentes do grupo são Andressa Nataline, Emily Regina, Eliardo Lima e Renata Borges. Drogas que atuam no sistema digestório. São fármacos destinados a alterar em quantidade ou qualidade as secreções digestivas e interferem na motilidade da estrutura do trato gastrointestinal. Antiemético. Os antieméticos, muito eficazes contra o vômito, possuem diferentes mecanismos, como os antihistamínicos, que o mecanismo de ação baseia-se em antagonizar competitivamente os receptores da histamina. Anticolinérgicos. Possuem um mecanismo de ação que consiste em bloquear os receptores muscarínicos, impedindo a ação da acetilcolina. A maioria dos fármacos antihistamínicos que possuem ação antimética tem efeito colateral uma ação colinérgica central. São usados principalmente em casos de sinertrose, doenças vestibulares e vômitos pós-operatórios. Antidopaminérgicos. Os antidopaminérgicos antagonizam os receptores da dopamina. Possui também propriedade antihistamínicos, anticolinérgicos utilizados em causas de náuseas, vômitos associados à vertigem. Antisserotodinérgicos antagonizam o pós-sináptico da serotonina na zona de gatilho, centro do vômito, vias vagais, núcleo do trato solitário. Antagonistas da neurosonina 1. O mecanismo de ação baseia-se em antagonizar seletivamente os receptores da substância P. Neurosonina 1, muito eficaz contra vômitos tardios e êmeses induzidos por quimioterapia. Para atingir maior índice terapêutico, antagonistas de neurosonina 1 devem ser utilizados em combinação com antagonistas da serotonina do subtipo 3 e corticosteroides. Bom, agora eu vou falar dos cartáticos. Então, são medicamentos que favorecem a eliminação das fezes, sendo classificados como laxativos ou purgantes. Então, o uso desses medicamentos deve ser associado a medidas que visam a correção da constipação intestinal, ou seja, pessoas que têm dificuldade para defecar. Então, é importante ressaltar também que tais consumos, como alimentos ricos em fibras e ingestão de muito líquido, é muito importante para que se possa verificar o aumento do peristaltismo. Então, fatores emocionais também podem gerar constipação, onde sempre se deve se avaliar os motivos dos distúrbios, antes de fazer uso de medicamentos destinados a quadros complicados. E quanto ao mecanismo de ação, esses fármacos podem ser classificados como formadores de massa, que temos como exemplos aí o HH, goma de caraia, meticelulose e semente de psyllium. Ou seja, esses medicamentos aí promovem o aumento do bolo fecal, estimulando a motilidade intestinal. Este grupo de medicamento, ele é representado principalmente por plantas, extrato de plantas, ou por gomas naturais e indigeríveis, que tenham características hidrófilas, ou seja, que possuam afinidade pela água com ótima molhabilidade. E aí agora temos os emolientes, Como exemplos, tem o dictilsulfosinato de sódio e a vanelina líquida. Esses aí facilitam a defecação simplesmente por amolecer as fezes, sem promover o peristaltismo. Atuam lubrificando e amolecendo as fezes, impedindo a perda da umidade excessiva e reduzindo a tensão superficial. Bom, agora temos, os osmóticos, que temos como exemplo aí o citrato de magnésio, sulfato de magnésio e sulfato de sódio. Nesse caso, eles atuam retendo a água na luz intestinal, que aumenta o volume do bolo fecal, estimulando o peristaltismo, e eles pertencem a este grupo, os sais de magnésio, além de vários fosfatos, sulfatos e tartátaros. Agora temos aí os estimulantes.
Como exemplo, né, temos o extrato da cáscara sagrada, o sene, que também é muito conhecido, bisacodil, fenolftaleina e óleo de rícino também, que é muito conhecido, que muitas pessoas ainda também usam no cabelo, né? E então, essas substâncias, né, atuam estimulando de forma direta a mortabilidade do intestino. Pertencem a este grupo os derivados atraquínicos, na forma de glicosídeos ou livres extraídos de diversos vegetais. Então, sobre o cartásticos, é isso. Fazendo um resumo aqui, são medicamentos, né, que atuam nessa área intestinal, ajudando na questão da constipação. Pessoas que são presas, que não conseguem, não têm facilidade ao defecar e precisam de algumas dessas substâncias para facilitar e ajudar. Antidiarreicos é um medicamento utilizado a fim de controlar a diarreia. Eles podem ser obstipantes, que diminuem a motilidade intestinal. Podem ser adsolventes, que se ligam a outras substâncias, inativando-as. Podem ser antiflatulentos, que eliminam gases formados durante a digestão. E antimicrobianos, que eliminam micro-organismos causadores de infecções. Os inibidores de secreção gástrica. O ácido gástrico está envolvido em diversos distúrbios do estômago, incluindo a úlcera, gastrite e doença do refluxo gastroesofágico. Embora a quantidade de ácido no estômago seja geralmente normal em pessoas com esses distúrbios, é importante reduzir a quantidade de ácido no estômago no tratamento de lesão do estômago e dos intestinos, bem como para o alívio dos sintomas. Fazem parte dessa classe de medicamentos o omeprazol, sendo o primeiro a ser introduzido na farmacoterapia gastrointestinal. O esomeprazol, o lansoprazol, o rabeprazol e o pantoprazol. Vale lembrar que a grande maioria das diarreias é autolimitante, não necessitam de nenhum medicamento para controle. Ainda mais porque a maioria das diarreias são causadas por doenças virais e não tem medicamento para curar doenças virais. O melhor a fazer é a pessoa se manter hidratada e com uma boa alimentação. Antiácidos, os fármacos utilizados para diminuir a acidez aumentando o pH do estômago. Este, além de diminuir a azia e a queimação causada pelo excesso de ácido, também são indicados para sintomas de má digestão, náusea e dores abdominais. O efeito dos antiácidos no estômago deve-se à neutralização parcial do ácido clorídrico gástrico e à inibilização da enzima proteólica pectina. Classificações. Eles consistem em sais de carbonato de cálcio, magnésios e alumínio, em vários compostos ou combinações. Efeitos colaterais. A maioria dos antiácidos, exceto o bicarbonato de sódio, pode diminuir a absorção de drogas por adição ou sequelação de outras drogas. Os efeitos adversos são menores com o uso de periódicos de pequena quantidade. No entanto, quando grandes doses são tomadas por longo período de tempo, pode ocorrer efeitos adversos significativos, especialmente pacientes com doenças subjacentes como insuficiência renal crônica. Bom, agora encerramos por aqui o nosso seminário. Agradecemos a todos pela atenção. Tenham um bom dia.